Estamos com o nosso programa, com prazer, a honra, a satisfação receber o doutor José Bento. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Pelo convite, é sempre um prazer vir aqui. Todo nosso, sempre muito esclarecedor e muito didático. Muito obrigado. Né, o que a gente conversa. A gente vai falar sobre lubrificação vaginal. Isso. Ou secura vaginal. Secura vaginal, ressecamento, que é engraçado, né? Porque a parede vaginal é uma mucosa. E a mucosa, como a mucosa da boca, a mucosa do nariz, a mucosa dos olhos, ela é lubrificada, então é úmida. Não é como a nossa pele, que tem essa queratina, é mais resistente. A mucosa vaginal não, é úmida. E a mucosa vaginal tem uma característica, ela tem alguns receptores para o hormônio feminino, que é o estrogênio. Aquele hormônio feminino que deixa a mulher mais feminina é o estrogênio. Então ele tem receptor. O que é receptor? Receptor é como se fosse a chave e a fechadura. Então o estrogênio passa, encontra a fechadura, ela é a chave, o estrogênio, então ele estimula, então. Ele tem um efeito sobre essa mucosa. Então, se tem um efeito sobre essa mucosa, você pode imaginar que quando a mulher tem estrogênio, ela fica com a mucosa mais lubrificada, fica com a mucosa mais elástica, fica com a mucosa mais jovem, e tudo isso para facilitar o quê? A procriação, tudo isso para facilitar a relação sexual. Então, quando a mulher tem bastante estrogênio, ela tem mais lubrificação. Muito bem. Então, quando ela não tem estrogênio, no climatério e no pós-parto, o que acontece? Ressecamento. Então, a primeira causa da falta de lubrificação é a menopausa e a amamentação. Quando? Pela queda do estrogênio. Pela queda do estrogênio. Tá. Então, isso é muito importante a mulher entender, porque durante a amamentação, além dela estar cansada, além dela estar amamentando, é como se você se você perdesse 500, 600 calorias. Se você fizer um exercício para perder 600 calorias por dia, olha, é uma hora de corrida, não é fácil. A amamentação, para a mulher, é exatamente isso. São 500, 600 calorias por dia que ela perde. Então ela já está cansada, já não está dormindo, já não tem testosterona, já não tem estrogênio, vagina seca e o marido ainda quer ter relação? Espera um pouquinho, calma. Hoje atendi até um casal no consultório, uma graça. Ela falou assim, doutor, neném nasceu já faz 3 meses, a gente ainda não conseguiu ter relação. Eu falei, olha, eu dou parabéns a você e ao seu marido pela compreensão. Pela compreensão. É uma fase que o casal está passando, sabe? Não vai ser sempre assim. Ele vai ter a mulher de volta. Ele vai ter a amante dele de volta. É só esperar um pouquinho, enfrentar o problema. Agora, lógico, existem algumas formas, nós vamos dizer como que a gente pode até tratar se você quiser ter relação. Medicamentos. Alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, também podem causar ressecamento vaginal. Em qualquer idade? Da mulher? Qualquer idade. Existem alguns antidepressivos específicos que eles estão relacionados, então, à secura vaginal. Existem outros que não. Então, se começou a usar um antidepressivo, começou a ter uma secura vaginal, converse com o seu psiquiatra, converse com o seu ginecologista para ver se pode mudar. A falta de estímulo sexual. Bom, aqui é o seguinte, o que é muito importante a mulher saber, e o homem também saber, quando existe um estímulo sexual, quando existe uma excitação, ocorre o mesmo fenômeno, tanto no homem quanto na mulher. Que fenômeno é esse? Aumento da quantidade de sangue na região pélvica. No homem, acontece o quê? Aumentou o sangue na região pélvica, acontece a ereção. Sabe quanto ele precisa? Quanto de sangue ele precisa para ter uma ereção? 50 ml. 50 ml. Sabe quanto que a mulher precisa para ter uma lubrificação, para ter relação sexual? 500 ml. 10 vezes mais. 1.000 litros. 10 vezes mais. É lógico que vai demorar mais. Não adianta o parceiro ter ereção e já querer penetrar. Não adianta, não vai conseguir, vai estar com ressecamento vaginal. Tem que esperar um pouco, tem que caprichar um pouco mais nas preliminares. Doutor Zé Bento, quanto que demora? Então, 500 ml na região pélvica, quanto que demora? Sabe quanto? Em média, 20 minutos.
Agora, se nesses 20 minutos de preliminares passa pela sua cabeça que você precisa assistir um filme de não sei aonde, que você quer ir, você tem pressa, que você quer a conta, não sei o quê, que a pandemia, não sei o quê, acabou, cortou ali e vai ter relação com o ressecamento. Então, nesses casos aí é melhor usar um lubrificante, como nós vamos ensinar. Alergias e infecções, principalmente infecções da candidíase vaginal, por exemplo, que é a candidíase vaginal de repetição, pode causar secura vaginal por lesões que ocorrem dentro da mucosa. Ansiedade e depressão também causam uma diminuição do ressecamento. Ansiedade, preciso terminar logo, preciso terminar porque eu preciso ver o filme, ou então preciso fazer aquilo, aquele outro, quer dizer, preciso trabalhar. Isso aí não vai dar certo, vai ter ressecamento vaginal. Quimioterapia e radioterapia. Quimioterapia e radioterapia em tratamento de câncer, né, principalmente na região, e ausência de relações sexuais. Quanto mais tempo você fica sem relacionamento sexual, mais difícil é depois para ter a lubrificação. O que pode ser feito então? Você pode usar cremes lubrificantes. Cremes lubrificantes à base sempre de água. Evitar cremes lubrificantes à base de vaselina, porque é derivado do petróleo, a vaselina, e qualquer substância derivada do petróleo pode esquentar muito a região, pode lesar demais a região, causar até fenômenos alérgicos na região. Então, sempre lubrificante à base de água, na hora da relação sexual. Porque se você quiser manter a lubrificação vaginal, é melhor usar agora os hidratantes intravaginais. O hidratante não é para usar na hora da relação. Na hora da relação, lubrificante. Agora, você usar 2, 3 vezes por semana, esse que a mulher no pós-parto deve usar, esse que a mulher deve usar depois no climatério, são os hidratantes. O que os hidratantes fazem? Eles puxam a água para dentro da mucosa vaginal. Você coloca então intravaginal, a base de creme, um cremezinho vaginal, e vai dormir. Eles puxam então esse líquido e ele dura durante 2, 3 dias. Se você fizer esse tratamento usando esses hidratantes, então você fala assim, até quando? Muita paciente entra no climatério e fala assim, doutor, até quando? Você não vai produzir mais estrogênio. É igual hidratante de pele, para sempre. Exatamente. É intravaginal, vem com uma seringa, um aplicador? Vem com um aplicadorzinho para colocar intravaginal. Tá. O tratamento à base de hormônios, quando a causa for hormônios, existem 2 tipos de hormônio, pode ser um hormônio sintético. Esse hormônio sintético, ele age localmente, então ele não tem absorção. Existem os hormônios naturais, que esses têm absorção, então a mulher não pode usar, por exemplo, na época da amamentação, porque senão é absorvida e passa para o bebê. E agora, existem aplicação de laser, não chega a ser uma cirurgia, é uma aplicação de laser. Então, é um laser que é colocado por via intravaginal, ele estimula a produção de colágeno e aumenta, então, assim a lubrificação. Igual que a gente faz no rosto, nas mãos? É o mesmo aparelho. É o mesmo aparelho. Muda a ponteira. Exatamente, muda a ponteira. Tá. Falar com gente inteligente é outra coisa. Pode lesionar? Pode, sem dúvida, quer dizer, lógico, o médico que está fazendo, ele tem que saber o que ele está fazendo, porque é um laser, então ele pode queimar. Então esse laser, mas é tudo computadorizado, então você coloca no computador que vai fazer intravaginal, ele vai até a um degrau abaixo de uma lesão. Então ele estimula só o colágeno naquela superfície da mucosa. É fantástico. Então, para mulheres que não querem usar hormônio toda vez, mulheres que não querem usar o hidratante, então elas podem então usar esse laser local. Para tratamento de incontinência urinária, aí é muito melhor a cadeira, que tem uma eletroestimulação, contrai a musculatura, é uma força eletromagnética que ela fica lá durante 20 minutos, 30 minutos sentadinha nessa cadeira. É fantástico, você senta até com roupa, você não precisa nem tirar a roupa. E fica durante 30 minutos, nesses 30 minutos você tem 11.000 contrações do assoalho pélvico. Então você consegue aumentar o tônus muscular para a incontinência urinária. É muito mais indicado, então, a cadeira. O laser é muito mais indicado para a relação sexual, para a lubrificação vaginal. Vamos às perguntas? Vamos Na lá. sequência, doutor José Bento.
Janaína, os sabonetes íntimos ajudam a manter a região íntima lubrificada? Ah, sem dúvida, Janaína. Toda vez que você fizer uma higiene íntima adequada, você vai ter uma lubrificação muito melhor. Agora, a lubrificação, a higiene íntima que você deve fazer é sempre com sabonete líquido, de pH vaginal, um pH ácido. O pH vaginal vai de 3,6 até mais ou menos 4,5, não precisa ser tanto. Então, você pegando um sabonete íntimo com um pH de 4, 5 é o suficiente. E higiene íntima não é higiene interna. Não vai jogar duchinha dentro da vaginha, chuveirinho, nada disso. Quer dizer, é uma coisa externa que você passa na palma da mão, externamente, então você faz higiene. Você vai, lógico, você vai ter uma microbiota local muito melhor, você vai ter uma lubrificação, você vai evitar o ressecamento, porque você vai evitar bactérias na região. Perfeito. A próxima pergunta foi enviada pela Sandra. Após retirar o útero, a mulher sofrerá sempre com o ressecamento vaginal? Então, Sandra, não existe em medicina essa palavra nem sempre e nem nunca. Não existe essa palavra. Agora, você tirou o útero e aí vai ter ressecamento vaginal? O útero, ele só serve para você ter filhos, não é verdade? Mas ele não secreta nenhum hormônio, nada disso. Ele é importante também para assoalho pélvico, para estática pélvica, também é importante. Então, porque já teve o filho, vamos tirar o útero. Não. Ele é importante, então, para toda a região pélvica. Só tira-se o útero realmente quando tem necessidade, quando tem indicação. Não tem absolutamente nada a ver com ressecamento vaginal. O que tem a ver com ressecamento vaginal é retirada dos ovários. O que pode acontecer quando você tira o útero, você pode alterar a vascularização do ovário e aí o ovário começa a produzir menos estrogênio e aí sim dá ressecamento. Mas não é o útero o responsável. Na verdade, o responsável é a retirada do útero e aí uma artériazinha, uma veiazinha alterou então toda a vascularização desse ovário e aí teve esse ressecamento. Mas existe tratamento. Você viu os tratamentos aí, não fique com ressecamento que não é bom para você. Falando em tratamento, a gente tem uns produtos aí, né? Tem o lubrificante íntimo, então que você usa durante a relação sexual. Tá. Sempre o lubrificante íntimo, então, à base de água? À base de água, nada à base de petróleo. Tem o desodorante íntimo. O desodorante íntimo você deve evitar ao máximo, só usar realmente quando tiver necessidade, vai sair, quer fazer uma gracinha com o parceiro e tal, mas de rotina, never, porque altera muito o pH vaginal. O que você vai usar, aí sim, é esse aqui, ó. Esse é o sabonete íntimo, Esse é o sabonete íntimo. É o sabonete íntimo que você põe um pouquinho assim na mão, passa na região externa, tira aquela secreção, o excesso de secreção na região, o excesso às vezes de esperma, às vezes urina. Então você tira toda aquela região e toma banho. Deixa lá enxaguando e toma banho. Aí no final do banho, você pega, enxágua, tira o excesso e acabou. É isso que você tem que fazer, uma vez por dia. Pronto. Esse aqui são os lencinhos. Os lencinhos também são muito bons para serem usados, principalmente quando você estiver fora de casa. Então você não pode fazer uma higiene mais apropriada, você pode usar o lencinho. Então, é um quebra-galho. É um quebra-galho. Tá. Continuamos um minutinho, por gente. Vamos continuar com o doutor José Bento, já direto para as perguntas. Vamos continuando. Camila, há 5 meses coloquei DIU e desde o começo fiquei com a região íntima seca. Mas depois da minha última menstruação, o sintoma piorou. Posso estar com alguma alergia ao contraceptivo? Então, Camila, alergia ao contraceptivo, a única coisa que eu posso imaginar é que você tenha colocado o DIU medicado. Esse DIU medicado é uma progesterona. Progesterona é um antiestrogênico. E o que tem na vagina? O que tem na mucosa vaginal? Receptores de estrogênio. Se você está usando um contraceptivo à base de progesterona, aqueles injetáveis ou por via oral, esse sabidamente dá secura vaginal. Agora, o DIU medicado, nunca tive nenhum caso desses DIU medicados, olha que eu coloco bastante, com secura vaginal, nunca tive.
eu acho que alergia não pode ser, alergia absolutamente não. Agora, se você colocou aquele de prata, se você colocou aquele de cobre, pode ir atrás que tenha algum outro problema. Pode ser uma infecção que está causando essa secura, mas não o DIU. O DIU, absolutamente não. Se você descartar qualquer problema orgânico, aí só vai ficar faltando mesmo o problema do DIU. Aí é melhor você trocar esse DIU. Perfeito. Mais uma pergunta. Daisy, quando eu fiz a curetagem, fiquei sem lubrificação. Já faz um ano. É normal? Não, Daisy, absolutamente não é normal. Não sei por que você fez a curetagem. Vamos supor que seja por causa de um aborto espontâneo que você teve que fazer a curetagem e aí você ficou com a falta de lubrificação. De maneira nenhuma. A não ser, lógico, o que afetou isso para você, né? É engraçado que eu fui dar uma palestra na psicologia, na Faculdade de Psicologia da USP. E aí, sobre perdas, né? Perdas, paciente que tenta engravidar não consegue, pacientes que têm abortamento então fazem a curetagem. Então, sobre essas perdas. E eu fui estudar. E eu fiquei impressionado o que isso causava na mulher. Eu não imaginava. Você sabe que na minha cabeça como médico é uma coisa normal que pode acontecer, porque a mulher engravida, o aborto espontâneo. A mulher engravida e a mulher aborta. Nós somos assim. 85% das mulheres engravidam, levam a gravidez adiante. 15% engravidam e perdem o nenê. Isso, para mim, era uma coisa normal, mas era para mim, como médico. Mas não, para a mulher não, isso é terrível. Isso sabe, é como se ela estivesse perdendo um filho. Realmente um filho. Isso é muito, mesmo que não tenha feito um embrião, mesmo que não tenha aparecido um embrião, para ela é um baque. Então, eu fico imaginando que na hora de um relacionamento sexual, porque você está sem lubrificação, você pode estar sofrendo, então, algum resquício, então, emocional dessa perda que você teve. Vai tratar isso, vai fazer uma terapia, veja se é isso. Às vezes pode ser um caminho para melhorar essa lubrificação. Já que esse assunto veio à tona, 15% então das mulheres sofrem aborto espontâneo. Isso em mulheres jovens. Mulheres jovens. Mais velhas, isso aí vai aumentando. Isso compromete uma segunda gestação? Uma outra gestação, melhor dizendo? Não, a porcentagem é exatamente igual. Aconteceu agora essa semana. Uma paciente teve uma perda, ela tem 38 anos, ela teve uma perda. Examinamos o nenê, o embriãozinho, né, o material ali, não tinha nem nenê, mas o material, 2 meses de gravidez, ele tinha uma alteração genética, o nenê. Muito bem, então abortou, é uma coisa que pode acontecer. Engravidou de novo, muito bem, ai que ótimo. E estava levando adiante, o que aconteceu? 8ª semana, pimba, parou o funcionamento do nenê também. Pode acontecer de novo? Pode, sem dúvida, é aqueles 15%, 20%, 38 anos já chega a 20%, então 20% na primeira, 20% na segunda, 20% na terceira, 20% na quarta, é muito azar sempre cair nesse 20%. Agora, a gente precisa ver se realmente é outra alteração genética, para você não pensar em outras causas. Que outras causas? Imunológicas, aí você começa uma trombofilia, uma alteração de coagulação sanguínea, uma alteração do útero, quer dizer, aí você começa a imaginar outras coisas. Mas importantíssimo, você não vai esperar 3 vezes para começar a investigar. Já começa a investigar na primeira. Então foi alteração genética? Vamos ver os pais. Os pais estão normais? Está tudo perfeito nos pais? Então tá bom, tenta de novo. Tentou de novo, perdeu? Vamos ver se é genético. Se for genético, é um azar, né? 20%, 20% caiu de novo. Só para deixar claro, nesse caso aí no consultório do Dr. José Bento, todos os abortos foram espontâneos? Todos os abortos são espontâneos, sem dúvida nenhuma. Não existe aborto provocado, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Próxima pergunta, Liliane. Entrei no 8º mês de gestação do meu primeiro filho e estou com certo ressecamento na área íntima. Isso pode atrapalhar o parto? Está com um ressecamento na área íntima. Isso é muito difícil acontecer, Liliane. O que eu te aconselho é o seguinte, você peça para o seu médico, o seu ginecologista, ver como que está, então, a transsudação vaginal dentro da vagina. Às vezes, essa sensação de ressecamento é só externo.
E veja também se você não está passando, não está se higienizando demais, né? Isso também, com sabonete de barra, com pH básico, isso aí, você acaba com aquela gordurinha, com aquela secreção na região íntima. Não atrapalha absolutamente não o parto. Por que eu estou te falando isso? Por que é raro? Porque quando a mulher está grávida, aumenta a quantidade de sangue na região. Eu não falei que quando ela fica excitada, aumenta a quantidade de sangue, ela fica mais lubrificada? Na gravidez acontece o aumento da vascularização, o aumento de sangue na região. Muito bem. Conforme vai chegando perto do parto, essa vagina precisa dilatar. Dilatar para sair a cabeça de um nenê. Então a natureza sabe disso. Então ela já vai aumentando mais a lubrificação, vai aumentando mais essa elasticidade. Todos os pacientes falam, a relação sexual durante a gravidez, mas beleza, doutor, não dói nada, lubrificada, por causa disso, por causa desse aumento da vascularização natural da gestação. Então por isso que eu estou achando estranho esse ressecamento. Pode ser psicológico? É difícil psicologicamente ela inibir a transsudação vaginal, porque a mulher, ela tem essa lubrificação, não é por um estímulo de glândula, não, ela tem por transsudação, é um fenômeno que vem do sangue e esse sangue então passa na região da mucosa e entra a água então para a região da mucosa, é transsudação vaginal, não é secreção. A mulher tem 4 glândulas só, ela tem 2 laterais na entrada da vagina e 2 em cima da uretra, a de Skin e a de Bartholin, que às vezes acontece uma infecçãozinha, um cisto e tal, a gente tem que tirar. E isso não prejudica nada a lubrificação, não faz falta, porque o que vem mesmo é a transsudação, é o que faz ela lubrificar, é o que faz ela ter relação sem dor durante a relação. Perfeito. O Dr. José Bento é médico, ginecologista, site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br e Instagram do Dr. José Bento é @JoséBento, simples assim, @JoséBento. Repito, sempre uma honra, um prazer, uma satisfação recebê-lo. Muito Até obrigado. breve. Até, se Deus Até quiser. mais, viu? Tchau.